Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, vamos? Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e não esqueça de acionar o sininho. E também, por que não, enviar a sua história, escrever a sua história. Todos nós temos uma história. Mande para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história para poder narrá-la aqui no nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, no cartório, na hora do casamento, a prisão do noivo. Antes, muito antes dessas palavras passarem pelo filtro de seus olhos, de sua voz e emoção, elas passaram pelo filtro do meu coração, do coração de meus irmãos, de minhas filhas e amigos e amigas que conheceram Dona Ismaide, minha mãe, a quem, através de sua história, gostaria de homenageá-la aqui no canal YouTube. A sua vida, bem como a de muitos que escutam essa história, que estão acompanhando essa história nesse momento, é marcada por obstáculos, muitas quedas, muito sofrimento, agressões, decepções, crises e perdas. No entanto, mesmo com todas as dificuldades e os abusos que a vida lhe impôs, minha mãe sempre absorveu tudo e retribuiu, especialmente a mim, meus irmãos e minhas filhas, com muito amor e dedicação. Às vezes penso que a compaixão que a vida lhe negou, ela soube por conta própria, através das suas chagas, desenvolver e oferecer a todos ao seu redor amor. Compaixão coberta por uma alegria que nunca soube de onde ela tirava, e por seu sorriso sempre estampado no rosto e evocados eternamente em nossas memórias. Como disse, a sua vida não foi fácil. Muito cedo perdeu seus pais, meus avós. Não reclamava e tratou de seguir sua vida. Minha mãe já tinha me concebido antes mesmo do seu casamento. Logo, decidiram se casar. E no dia do seu casamento, ela sofreu o primeiro baque da vida adulta. Mas um senhor baque no dia do seu casamento com o meu pai no cartório. Meu pai foi preso ali, prestes a se casar oficialmente. No cartório, meu pai foi preso, acusado de abusar de 13 crianças. Isso mesmo, meu pai preso ali na hora do casamento com a minha mãe, em pleno cartório, acusado de abusar de 13 crianças. Então mamãe se viu sozinha e desamparada. Quando contamos uma história, o tempo dos acontecimentos podem parecer passar mais rápido do que de fato eles passam na vida real. O tempo, às vezes, tenta cercar a estrada da vida e o cansaço dominar, como cantam Milionário e José Rico naquela canção Estrada da Vida. Mas essa não era uma opção para minha mãe. Seguiu forte, cuidando amorosamente de mim. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe conheceu o seu segundo marido, com quem foi viver. E dele engravidou de um menino. Porém, a vida que parecia ir se ajeitando trouxe mais uma tragédia à Dona Ismaide. A perda do seu segundo filho, o meu irmãozinho, Newton, o Niltinho. Com apenas 2 anos, ele partiu. Ele faleceu devido à meningite. Luto que nos acompanha até hoje. Mas minha mãe, como nas canções de Almir Sater,
seguiu cumprindo a vida, compreendendo a marcha e tocando em frente, numa chalana que, sem querer, aumentava a dor. Com uma vida dura, mas sob a manta de seu amor, chegaram meus 2 irmãos mais novos, Edson e Gerson. Se ela conseguia manter-se firme, mesmo diante de tantas adversidades, o mesmo não podíamos dizer de seu marido à época, que, movido por um ciúme doentio, ele passou a bater em mamãe. Sim, a agredir mamãe. As agressões se tornaram uma constante em nossa casa. Tornaram-se uma verdadeira trilha sonora para mim e para os meus irmãos. O livramento das surras, mais uma vez, chegou em mais uma fatalidade. Sim, grávida de 6 meses, de mais um filho, seu marido, o meu padrasto, foi assassinado. Um mês depois, mamãe dava à luz a uma criança fraquinha, com muitos problemas de saúde, num lar que estava completamente desestruturado, destruído. Mesmo os mais fortes têm um limite de ruptura, têm um ponto onde não suportam mais. Minha mãe adoeceu. Minha mãe, diante de tudo isso, passou a beber. A depressão a vencia pela primeira vez. Muito fragilizada, desanimada, sem enxergar caminhos, mamãe foi forçada, contra a sua vontade, pela madrinha do meu irmão, a entregar a filhinha caçula, Simone, ainda bebê, ao juizado de menores. À época, eu tinha 10 anos. E até hoje recordo com o coração apertado do dia em que minha mãe foi obrigada a entregar a minha irmã mais nova à guarda do Estado. O seu nome, Simone. E ainda sonhamos um dia reencontrá-la. Se a saúde mental de mamãe não estava boa, a situação só piorou. A realidade era pesada demais para minha mãe suportar. Os choros eram constantes, a bebida também constante. A bebida era a sua fuga. Não demorou muito, a internaram no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Eu e meus irmãos ficamos sob a guarda de minha tia, que talvez, numa tentativa de nos preservar, não deixava que fôssemos visitar mamãe. Mas o meu amor e o amor de meus irmãos por nossa mãe não poderia nos afastar. Escondidos, íamos caminhando até o hospital e ficávamos lá tentando de alguma forma, de algum jeito, algum contato com ela, que hoje sabemos, devido aos medicamentos, não conseguia ao menos nos reconhecer. Os dias, as semanas e os meses seguiam. Até que um dia, numa dessas visitas que fazíamos a mamãe escondidos, nossa mãe nos reconheceu. Nossa mãe nos reconheceu. Talvez poucas pessoas possam imaginar como aquele olhar de reconhecimento de mamãe preencheu o nosso coração, o meu coração, o coração dos meus irmãos, quando ela olhou e reconheceu que éramos os seus filhos. Um simples olhar de mãe. Descobri aquele dia que não existe um olhar de uma mãe que seja simples. O olhar de uma mãe, posso dizer que é único, inigualável, como aquele olhar que ela deu a nós, como a demonstrar que nos reconhecia, como a demonstrar que ela sabia que nós éramos os seus filhos. Em um mês, ela receberia alta. E o nosso lar novamente foi restabelecido. O seu sorriso estava restabelecido. Nós estávamos novamente sob os seus cuidados e sob o seu amor. A comida, muitas vezes racionada,
Mais de uma vez eu a vi deixar de comer para que nós tivéssemos o que pôr no prato. Mas o amor estava naquela casa. O amor voltou àquela casa com a volta de mamãe e preenchia cada um dos seus filhos, cada canto daquela casa. A fé estava de volta naquele lar. E ir à missa era a nossa comunhão com Deus e com um olhar esperançoso para o futuro. A vida também não foi fácil para mim. Até aqui eu falei de mamãe, mas a vida não foi fácil para mim também. No entanto, eu posso agradecer ao destino pelo tempo que eu tive ao meu lado, mamãe, como um verdadeiro anjo da guarda. Ainda com 16 anos, nasceu minha primeira filha, das 5 que eu viria a ter. Todas puderam conhecer a avó. Todas puderam sentir e carregam até hoje o amor que ela sempre dedicou à família. Quando o pai de minhas filhas tentou abusar da nossa filha mais velha, a segurança pública falhou, e falhou feio. Denunciei o pai das meninas, denunciei o meu companheiro, e após o exame de corpo de delito, o médico legista disse que não caracterizava estupro, abuso, era apenas uma brincadeirinha. Vejam que absurdo! O pai estupra a menina, o médico legista diz que o que aconteceu, o que foi feito, não caracterizava estupro, mas apenas uma brincadeira, apenas uma brincadeirinha de pai com a filha. Conto essa passagem porque acho que resume a educação que a minha mãe deu para superar as adversidades que acontecem em nossa vida. Sem um Estado que desse segurança para mim e para as minhas filhas, houve quem sugerisse, inclusive, que eu matasse o meu marido. Sim, teve gente que disse, se fosse eu matava o seu marido, eu matava. Imaginem como fica a cabeça e o coração de uma mãe diante de uma situação dessas, principalmente onde o estuprador é o próprio pai. Não foi este exemplo que Dona Ismaide, minha mãe, me deu. Aprendi a ser maior do que os obstáculos e do que as pessoas más que nos cercam. Sou muito agradecida a Deus pela mãe e pelas filhas tão fortes que Ele colocou em minha vida. Apoiada e inspirada nas minhas filhas e mãe, consegui fugir deste marido abusador e manter a minha família unida e forte. Tenho clareza que jamais teria conseguido sem tudo o que a minha mãe fez por mim e por minhas filhas. Dona Ismaide nos deixou aos 60 anos, dia 11 de maio de 2004, vítima de uma trombose no intestino. Há anos, o seu sorriso, o seu carinho, a sua história e exemplo vivem nos corações e lembranças de seus filhos, netos, bisnetos, amigos e amigas, pessoas que ela tocou de alguma forma através de seu exemplo. Na recordação, mesmo do tempo que não tínhamos o suficiente para comer e tínhamos que colocar mais farinha na panela na hora do almoço, o que fica é o círculo amoroso de todas nós sentadas juntas à mesa, mesmo muitas vezes sem ter o que comer suficiente para nós. Quando conseguíamos um pouco mais de arroz, um pouquinho mais de feijão, torresmo e couve, nós ficávamos muito felizes. Ainda sinto o cheiro da refeição, servida num tupperware grande, onde eu e minhas filhas comíamos juntas, celebrando aquela refeição como a materialização de nosso amor, que é eterno.
Admiro muito você, Eli Correia, e a Cíntia, e tomo a liberdade de chamá-lo por Eli, já que há anos você é como um amigo a quem escuto e compartilho minhas emoções sempre. Por isso, me sinto à vontade para dividir essa história que vem do fundo da minha alma, que vem de onde nascem os meus mais profundos e sinceros sentimentos. Gostaria de agradecer ao meu genro Ivan, que me ajudou a colocar essas palavras no papel. Muito obrigado, Ivan. Através desta mensagem, a dona Ismaide vive mais. Mesmo não estando presente aqui em nosso plano, ela vive e seguirá em todos que a amaram, que a amam e que desde a sua partida pensam, dizem, falam: que saudade de você. Com muito amor, com muito carinho e admiração, encerro essa carta. A minha história, a história de Dona Ismaide. Eu, Sônia Viana e toda a família, dizendo: mamãe, com essa história que a vida escreveu, estou aqui para dizer, no canal da saudade, no canal YouTube do Eli Correia, que saudade de você. No cartório, na hora do casamento, a prisão do noivo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.